Bem, então, boa noite a todos. Alegria muito grande a gente estar aqui, né, conversando sobre as leis morais, parte terceira do Livro dos Espíritos. São leis importantes, elas são 12 leis morais, né? Considerando, se a gente pegar a lei de justiça, amor e caridade e desmembrar, a gente tem 12 leis morais, que são simbolizadas pelos 12 pães existentes no Templo de Jerusalém, no lugar santo, né? Então tem lá uma mesa com 12 pães. Esses 12 pães, nesse símbolo de nutrição, simbolizam as 12 leis morais. Bem, pessoal? E nós estamos abrindo o ano letivo, né, com esse estudo. Então nós vamos abrir com a lei de adoração, que é para a gente entender por que nós estamos aqui no Centro Espírita, né? E por que nós já rodamos por tantas igrejas, tantos templos, sempre em busca dessa conexão com o divino. Então, a lei de adoração, que é uma das leis morais, vai nos explicar e vai nos tranquilizar sobre isso, né? A gente muitas vezes pergunta assim, poxa, mas será que é preciso mesmo ir em busca de uma religião, de um centro espírita, ou de uma igreja, ou de um mosteiro? Por que a gente vai em busca desse contato com a divindade nas mais diversas formas de templos religiosos, né? Por que nós fazemos isso? Estamos certos? Estamos errados? Somos fanáticos? Né? Estamos equivocados? Então, esse estudo de hoje é para nos tranquilizar com relação a isso. Bom? Então, nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, né? Logo lá nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Ainda não é a parte terceira, é a parte primeira. Das causas primárias de Deus, provas da existência de Deus. Então, a questão número 4, Kardec pergunta o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa, procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Questão 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Resposta: a que de Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio não há efeito sem causa. E a questão 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Resposta: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então veja bem, aqui, sentimento instintivo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com o sentimento. E o sentimento, ele surge depois do instinto. Então, no instinto, nós temos esse instinto pela busca de Deus. Percebe? Então, todos nós temos um instinto, temos vários instintos. Todo mundo sabe o que é um instinto. A fome é um instinto. A sede é um instinto. A necessidade de dormir é um instinto. E a busca de Deus também é um instinto. Então, esse instinto, todos os nossos instintos, eles têm uma inteligência
perfeita. Ela é uma inteligência apropriada, dimensionada para o instinto. Não é essa inteligência que nós temos hoje. A inteligência do instinto, ela é perfeita. A inteligência do instinto, ela diz o seguinte: é hora de comer. Então vem a fome. E a gente come e nutre o corpo e se mantém vivo. É hora de beber, é hora de se hidratar. E a gente bebe água, se hidrata e regula as funções orgânicas. É hora de dormir e a gente repousa. Então essa inteligência, ela é perfeita, ela não erra. Não há erro no instinto. Entende? Mas ela é uma inteligência formatada exclusivamente para o instinto. Do instinto vai nascer o sentimento. Isso tudo Deus já nos deu. O instinto, e do instinto brota o sentimento. Isso é tempo de vivência. Isso é experiência. Isso é quilometragem rodada. Na medida que vamos ganhando tempo de vivência, reencarnações e mais reencarnações, o sentimento brota do instinto. Tá certo? Só que a inteligência para o sentimento, ela precisa ser diferente. A inteligência do instinto, ela é suficiente para o instinto. Mas quando o sentimento vem, com todo o seu poder de cocriação, ele precisa de uma inteligência mais aprimorada. Que é essa inteligência que nós temos hoje. Essa inteligência capaz de buscar conhecimentos, e aí vem o que está fora de nós. Porque o conhecimento está fora. Por isso que nós temos a inteligência para buscar o conhecimento que vai controlar, modular, dirigir o nosso sentimento. Porque a força mais poderosa do universo é o sentimento. E ele precisa de controle, ele precisa de direção, ele precisa de conhecimento. Então a inteligência para o sentimento é essa inteligência que nós temos hoje, na faixa hominal da evolução. Então nós estamos em busca de conhecimentos para domar nossos sentimentos. Percebe? O instinto da busca de Deus é igual ao instinto da fome, é igual ao instinto da sede, é igual ao instinto do sono. O fato de eu ter sentimento não anula os meus instintos. Nós hoje estamos na faixa hominal da evolução, não estamos? Mas a gente sente sede, sente fome, sente sono. Os animais também sentem isso. Então esses instintos, eles vão nos acompanhar pela eternidade. O fato do sentimento brotar do instinto não anula o instinto. Entende? Só que o sentimento, ele é uma outra dimensão de trabalho, de poder, de compreensão, e nós precisamos de uma inteligência como a que temos para dar conta desse sentimento. Então, o que nos trouxe para o centro espírita
E o que traz as pessoas para as igrejas, a igreja católica, evangélica, qualquer denominação, é o instinto. O instinto da busca pela divindade. Quando Deus nos criou, Ele não queria que nós estivéssemos perdidos. Cada qual para o seu lado, cada qual se vira. Não. O instinto da busca pelo divino. Então, o que nos trouxe aqui? Esse instinto. Nós estamos buscando a Deus porque precisamos encontrar a nós próprios. Por que buscamos Deus? Para entendermos como somos, para nos encontrarmos conosco mesmos, para nos descobrirmos. Entende? Nós estamos aqui em busca de nos conhecer. Cada um veio aqui em busca de conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos aqui nessa busca. Porque somos herdeiros de Deus e trazemos o DNA divino em nós. E por isso nós queremos compreender Deus para compreender a nós. Percebe? Mas o que nos trouxe foi o instinto. É como o girassol que instintivamente busca o sol. Nós aqui estamos pelo instinto da busca do divino. Porque o nosso sentimento tem nos colocado em enrascadas, não tem? Nossas emoções, nossos sentimentos. Vocês se lembram que a serpente, acho que todos conhecem essa história, né? A serpente tentou Eva. Por que ela não tentou Adão? Porque no simbolismo das Escrituras, Adão simboliza a razão, o intelecto. Eva simboliza o sentimento. E a serpente tentou o sentimento. E Eva cedeu e caiu na tentação da serpente. O que significa isso? Nós caímos pelo sentir, pelo sentimento. Ninguém busca a casa espírita porque está abalado, porque descobriu que a raiz quadrada de 9 é 3. Ninguém veio aqui por causa disso. Mas os nossos sentimentos, o nosso trato com os parentes, com os amigos, com os colegas de trabalho, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades na interação social, a rejeição, o abandono, a discriminação, as coisas do sentimento, nos trouxeram aqui. E estão levando pessoas para muitas outras igrejas nesse mesmo horário. Os conflitos do sentimento nos trazem para ambientes como este, para que a gente encontre respostas, para que a gente descubra Deus e, por consequência, descubramos a nós próprios. A busca de Deus é uma busca de autoconhecimento. Então, por que sofremos por causa do sentimento? Estamos aqui. Mas o que nos trouxe aqui foi o instinto da busca da divindade. Todos nós. Você pode perguntar, Marcelo, mas o ateu também tem um instinto
da busca da divindade. E negar a existência de Deus é uma forma de adorar a Deus. Eu nego a Deus, é uma forma de adorar. É uma forma de admitir a existência de Deus. Todos nós temos esse instinto. As pessoas estão na igreja A, B, C por causa desse instinto. Nós estamos na casa espírita por causa desse instinto. Agora, os motivos que trouxeram cada um de nós para cá são motivos individuais, personalíssimos. Cada um veio por um motivo diferente, por um sentimento diferente, por uma busca diferente. Se nós fizermos uma enquete, o que te trouxe no centro espírita? Cada um vai contar uma história diferente, uma razão diferente. Uns estão com problema com o marido, outros com a esposa, outro com o filho, outro com a filha, outro com o colega de trabalho, outro com os ascendentes, com os pais, outros consigo mesmo, muita culpa, muito remorso, depressivos, tudo relacionado a sentimento. Mas cada um tem um motivo, uma causa. Mas é o instinto está nos dizendo, é hora de dormir. Não, é hora de comer. Ele nos diz isso em outras horas. Mas o instinto está nos dizendo agora, é hora de se conhecer. E buscando Deus, você vai se conhecer e vai resolver esse problema do sentimento. Então o instinto nos trouxe. O instinto está nos dizendo, é hora de buscar ajuda. É hora de buscar conhecimento. É hora de buscar entendimento desse problema que te aflige. Está claro para todo mundo? Então você não está errado de estar no centro espírita. Os nossos irmãos que estão na igreja evangélica não estão errados de estar na igreja evangélica. Os que estão na igreja católica não estão errados de estar na igreja católica. Os que estão nos terreiros de Umbanda e Candomblé não estão errados de estarem nos terreiros. Os que estão nos templos orientais não estão errados de estarem nos templos orientais. Todos nós estamos movidos por esse instinto na busca de Deus. E é por isso que Jesus nos ensinou o seguinte, quando ele fala de Deus: meu Pai, vosso Pai e nosso Pai. Na oração dominical, Jesus fala, Pai nosso. É o mesmo Deus para todos nós. Mas Jesus fala, meu Pai. E em algumas ocasiões ele fala, vosso Pai. Por que meu Pai e vosso Pai, se Deus é o mesmo? É que a nossa compreensão de Deus é diferente. Jesus compreende Deus e automaticamente se compreende numa forma muito superior do que a forma que a gente compreende. E ele fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Essa equação define que conhecendo Deus, nós vamos nos conhecer. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Como você concebe Deus? Como você vê, imagina, pensa que seja Deus? É dessa forma que você vai se ver. Como Jesus
vê Deus de uma forma muito superior à nossa, Jesus se conhece muito mais, se compreende muito mais, porque ele compreende Deus, ele se compreende muito mais do que qualquer um de nós. Por isso, meu Pai. Por isso, vosso Pai. Qual a compreensão que temos de Deus? Sede perfeitos de acordo com essa compreensão que você tem de Deus. Está fechando o raciocínio? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então eu preciso compreender Deus para me compreender. A busca de Deus é a busca do autoconhecimento. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E aqui nós estamos em busca de nos compreender. Por que eu estou sofrendo tanto nesse relacionamento, nessa profissão, nesse trato com os parentes, com os amigos? Por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que tanta rejeição? Por que tanta incompreensão? Nós estamos em busca de respostas para isso. Mas nós só teremos as respostas para isso se nós compreendermos Deus. Compreende como que Deus nos criou? Na medida em que vocês me entenderem, vocês vão se entender. E vão resolver todas essas questões relacionadas ao sentimento. Mas para compreender Deus, era preciso de algo muito forte, com uma inteligência perfeita e programada para esse algo muito forte, chamado instinto. A inteligência do instinto é perfeita. Ela não erra, ela não falha. E é esse conjunto que nos traz a um ambiente como esse. Porque se dependesse da nossa inteligência voluntária, que é a que temos hoje na faixa nominal da evolução, talvez muitos de nós não passaria nem perto de um templo, de uma igreja, porque estaríamos tão absorvidos com outras preocupações, com outras demandas. Mas esse instinto, com essa inteligência perfeita, nos trouxe até aqui. E é o que está levando, num horário como esse, milhões de pessoas para uma igreja, para um templo. E vai continuar levando as pessoas nessa busca por conhecer Deus. E qual o efeito sociológico desse tipo de conhecimento? Porque nós já vimos o efeito individual, né? Mas tem um efeito social. Você passa a ser mais tolerante com a opção religiosa do outro. Por que o outro está na igreja evangélica, na católica, no terreiro de Umbanda, no terreiro de Candomblé, no santuário, no templo oriental? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é do mal? Porque ele tem pacto com as sombras, com as trevas? Não. Não. Por causa do instinto da busca da divindade. Olha como que isso... De acordo com o entendimento de cada um. De acordo com o entendimento de cada um. Os que estão no terreiro de Umbanda, de Candomblé, estão buscando. Como nós estamos aqui buscando. Como os irmãos da evangélica e da católica estão buscando. Não é porque nós somos maus, ou somos inferiores intelectualmente, ou... não, nada disso. É por causa do instinto
que nós trazemos, que nos faz ir em direção da compreensão de Deus. Não é porque é mal, não é porque é ignorante, não é porque é fanático, não, é um instinto. E Jesus oferece várias escolas religiosas. Não foi ele que falou? Meu Pai. Jesus não tinha igreja. Jesus não tinha religião. Jesus não tinha templo. Meu Pai. A compreensão de Jesus é a mesma nossa? Não. Por isso que ele falou, vosso Pai. E eu sei que a minha compreensão de Deus é bem diferente da compreensão que vocês têm de Deus. Então eu vou oferecer ele como governador espiritual do planeta. Ele oferece a todos nós as mais diversas opções de escolas religiosas. É ele que permite. Conceito de Deus, questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Você está no centro espírita? Está. Quem autorizou a fundar esse centro espírita, a manter esse centro espírita? Deus. Não é a causa primária de todas as coisas? Isso aqui existe por causa da permissão de Deus. E Deus é a inteligência suprema. Significa que há uma expressão de inteligência nessa permissão. Não há? Os irmãos que estão na igreja evangélica, na católica, no terreiro, quem autorizou, quem deu causa à construção desses templos? Deus. Ele não é a causa primária de todas as coisas? Por que essas coisas existem? Porque Deus permitiu. Ele não é a causa primária de todas as coisas? E ele não é a inteligência suprema do universo? Então, em cada templo religioso, esse templo foi autorizado, permitido por Deus, o funcionamento, e ali há uma expressão da inteligência suprema de Deus. Percebe? Então, Jesus permite, Jesus é o revelador de Deus para nós. Jesus autoriza todo tipo de expressão religiosa para que as pessoas busquem, movidas pelo instinto da compreensão do que seja Deus, elas buscam os mais diversos templos. E ali existe uma expressão da inteligência divina. Isso pacifica nossos corações, não pacifica? Pacifica. Você fala assim, nossa, eu estou no centro espírita, mas meu filho está na igreja evangélica, católica, está indo para Umbanda, para o Candomblé. Que bom! Vosso Pai, seu filho está buscando o caminho dele e está encontrando algo que foi permitido por Deus. Entende? Meu Pai, vosso Pai. Tranquiliza a sua relação com seu filho, com a sua filha, com sua esposa. Você fala, eu venho no centro espírita, mas minha esposa vai na igreja A, B, ou meu marido frequenta.
Que bom! Está buscando compreender Deus naquele ambiente. Deus é a causa primária de todas as coisas. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Se a coisa existe, se a coisa funciona, se a coisa está ali, é porque Deus permitiu. E não é só porque Deus permitiu, porque ali há uma expressão da inteligência suprema de Deus. E tendo esse tipo de compreensão, a gente acalma o nosso coração. Fica tranquilo. Não temos que brigar com ninguém por causa de religião. Não temos que brigar com ninguém para fechar tal igreja, tal terreiro, tal centro espírita. Não. Não. Isso é um desrespeito a Deus, a inteligência suprema de Deus que permitiu aquelas expressões, aqueles ambientes, aqueles tempos. E Jesus nos prometeu o seguinte, lá no Sermão Profético. Ele estava saindo do Templo de Jerusalém, e o Templo de Jerusalém era o local mais agradável, de maior felicidade para o povo de Israel. Era a identificação individual e social daquele povo. Quando eles estavam no Templo de Jerusalém, era onde eles sentiam a maior identificação deles como indivíduos e como raça. Era o que diferenciava aquele povo dos povos pagãos. Então eles estavam no Templo de Jerusalém, Jesus saindo do templo, os discípulos, não, Jesus, vem cá, vamos lhe mostrar os templos, as dependências do Templo de Jerusalém, para que você veja como isso é bonito, como a gente se sente bem aqui dentro, como que isso é importante para nós. E Jesus, carinhoso com os discípulos, diz o seguinte: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus, quando fala que não ficará pedra sobre pedra do Templo de Jerusalém, e o como que aquele templo era importante para Israel, como os judeus se sentiam bem ali dentro. E Jesus fala, esse templo será derrubado, não ficará pedra sobre pedra. Essa é uma promessa de Jesus. Por quê? Porque os templos, eles existem para uma busca do filho para o pai. Mas na medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, vamos melhorando a nossa percepção de Deus, vamos compreendendo os atributos de Deus, na medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos precisar de novos templos, de novos ambientes, de novos livros, de novos ensinamentos. Não é verdade? Vocês já tiveram essa sensação de estar num ambiente que vocês antes valorizavam muito, gostavam muito, e de repente vocês têm a sensação de que ali já não tem mais nada para oferecer para vocês? Já esgotou as possibilidades daquele ambiente, daquele trabalho, daquele contexto? Alguém já sentiu isso? Já percebeu isso alguma vez? É instintivo, não é?
quando a gente se percebe, a gente sente que ali já não condiz com os meus conhecimentos, com o que eu já sinto, com o que eu já percebo de Deus e de mim. E Jesus promete. Quando a gente sentir isso, quando aquele templo já nos ofereceu conceitos, ensinamentos, filosofia, práticas, quando aquele templo já nos satisfez a busca pela compreensão de Deus e de nós próprios, Jesus nos promete: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A nos dizer o seguinte: eu vou cuidar para que você adentre um novo templo, com novos conceitos, com novos professores, com novos livros, com outras dinâmicas. E quando este templo exaurir, quando você não vê mais ali, quando você já se encontrou e precisar de mais, eu vou cuidar para que você avance para um novo templo com outras possibilidades. Olha que promessa importante que Jesus fez para nós, né? Esse novo tempo poderia ser essa promessa de mudança da terra, com expiações para a regeneração. Um exemplo típico. Um exemplo típico. O que acontece nesse provas de expiações, transição e regeneração? É um exemplo típico de um novo templo. Então, por exemplo, nós estamos num planeta de provas e expiações. Não estamos? Estamos entrando numa transição para entrar num orbe de regeneração. Qual a característica do orbe de regeneração? Ele continua sendo um planeta de provas, não mais expiação, mas provas. E lá, nós vamos precisar de paz, de tranquilidade, para consolidar os valores intelecto-morais adquiridos. É como o doente que sai de uma cirurgia e precisa se convalescer. Ele precisa de um ambiente arejado, silencioso, limpo, não é assim? Nos hospitais, nas casas de recuperação, aquele ambiente saudável para a recuperação do doente. O planeta de regeneração é isso. Por isso, e aí entra o estudo dos exilados de Capela, que é um estudo fantástico, né? Por isso que quando um planeta entra em transição para a regeneração, começa a haver o exílio de espíritos que já não conseguem mais naquele planeta resolver os seus problemas de evolução. Eles estão endurecidos, eles estão insensíveis, eles estão indiferentes ao que existe de possibilidades naquele planeta. Então eles são exilados e vão para orbes para refazer o aprendizado de acordo com suas necessidades. Vamos imaginar que uma pessoa tenha problema no campo da probidade, da honestidade. Já tentou várias vezes, várias reencarnações, e não consegue se firmar no campo da honestidade, da probidade. Já está convencida de que não consegue. Esse espírito será exilado para um planeta de provas e expiações, onde se está começando as filosofias, os conceitos, os pensamentos,
acerca de probidade, honestidade. Vai começar lá do beabá. Serão alguns séculos, alguns milênios? Sim. Sim. Vai ter que aprender tudo de novo. Num ambiente mais difícil, porque é igual o aluno que repete o ano na escola, né? Ele fica até meio envergonhado, porque ele já cresceu. O aluno da 8ª série vai repetir a 7ª, ele já está grandão, com barba, vai chegar no meio daquela meninada, vai ficar deslocado, não vai? Os papos ali da turma da 7ª série, ele já veio, né? Ele já está em outros interesses. Não vai ser mais difícil para ele? Para o repetente? Vai ser mais difícil. Mas são os novos tempos. Aqueles que se esforçaram, aqueles que perseveraram, aqueles que confiaram em Deus, em Jesus, vão avançar, vão pegar um ambiente mais saudável, com novas possibilidades de estudo, novas possibilidades de trabalho. São os novos tempos. Sentimento mais apurado, mais educação nas relações, mais cordialidade, mais fraternidade. Vão sair desse imprensado, né, de tiro, bomba, guerra, assalto. Vão sair disso. Vão viver uma outra dimensão das relações pessoais e sociais. Está claro, gente, essa questão do que é um mundo de regeneração? Ele continua sendo um mundo de provas, mas não mais expiação. Tá? Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a entender que nós não estamos malucos, nem fanáticos, nem cegos de estarmos no centro espírita. Vocês já ouviram alguém dizer para vocês, não vai naquele lugar, que aquilo não é de Deus, aquilo é do demônio, aquilo... Já ouviram falar isso? Alguém já ouviu falar isso? Eu também já ouvi falar isso várias vezes. Olha como que as pessoas não têm compreensão, né? Como se não fosse Deus que tivesse autorizado a edificação dessa casa espírita. Como que aqui não houvesse a expressão da inteligência suprema de Deus. Então, venha tranquilamente para o centro espírita. O irmão que vai frequentar a igreja evangélica, vá tranquilamente para a igreja evangélica, para a igreja católica, para o terreiro de candomblé, para o terreiro de umbanda, para o seixo noê, para onde for. Vá tranquilo. Vá tranquilo. Se existe, é porque Deus permitiu. Deus é a causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema do universo. Tudo que existe foi permitido por Deus. Venha tranquilo para o centro espírita. Permita que o seu familiar vá tranquilo para a igreja que ele escolheu ir. Abra o entendimento. Abra o sentimento e você vai ter paz. Tanto para buscar o que estamos buscando aqui no Centro Espírita, quanto permitir que as pessoas busquem o que elas bem entenderem nessa busca pela divindade. Todos nós estamos movidos pelo instinto. O instinto pela busca de Deus, como o girassol procura o sol para se posicionar. Então, esse tipo de informação nos encoraja a continuar na busca que estamos e nos encoraja a sermos tolerantes
com as pessoas próximas que estão fazendo as suas buscas. Sem que a gente julgue essas pessoas, sem que a gente nos julgue, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer no trabalho que é espírita, né? Nossa, se eu falar aqui que eu sou espírita, eu perco o emprego, né? Porque, olha, não. Você é livre, você está movido pelo instinto, você pode buscar o encontro com a divindade para se encontrar. E Deus permite várias possibilidades. E quando você encontrar numa possibilidade e ali exaurir as possibilidades, você vai para outra. Porque já existe uma outra preparada. E quando aquela se exaurir, já existe uma outra. Isso é uma promessa de Jesus. No sermão profético, Mateus 24, versículo 2, o versículo 2 começa assim: Jesus, porém, lhes disse. O que significa Jesus, porém, lhes disse? Significa uma nova ordem de ideias, novos conceitos, nova direção. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Uma nova ordem de ideias, um novo conceito, uma nova direção. Então, meus amigos, esse tipo de conhecimento pacifica a nossa busca, nos autoriza a continuar buscando o encontro com Deus e o encontro conosco mesmo, e nos enche o coração, a mente de tolerância, tolerância religiosa, tolerância social, tolerância com a opção que o outro fez de ir ao encontro de Deus. Nós já não percorremos várias igrejas? Já. Se a gente levantar aqui, de onde você veio? Ah, eu vim da igreja evangélica, eu vim da católica, eu vim da Umbanda, eu vim do candomblé, eu vim daqui. 90% do movimento espírita está vindo de outros templos, outras escolas. E ali, muitos já não encontram mais respostas. Não encontram mais esse consolo, essa harmonia que encontram na casa espírita. Estamos buscando novos templos. Novos templos. Muitos não conseguem mais seguir os rituais, as cerimônias de igrejas antigas, tradicionais. Não se sentem mais confortáveis, não se sentem mais desejosos de estar ali dentro, mas se sentem bem no centro espírita, recebendo esse tipo de informação, convivendo com a simplicidade, não há rituais, não há cerimônias, tudo muito simples, passe, água fluidificada, conhecimentos. Então, entenderam por que estão buscando o centro espírita? Por causa do instinto. E não parem de buscar. Se não encontraram no centro espírita, continuem buscando. Continuem buscando. E permitam que os parentes, que os amigos busquem esse encontro com Deus. Esse é o Consolador prometido por Jesus. E consola mesmo, né? Pacifica, não pacifica? Acalma o coração,
acalma a mente e nos prepara para as convivências em família, no ambiente de trabalho, em sociedade, para a gente fluir com simpatia, com empatia, com tolerância. Por isso que ele se chama o Consolador Prometido. Ele consola a dor. E ao consolar a dor, ele cura, pacifica, explica, orienta e dá a direção. A alegria de palestrante é quando olha assim para o salão e vê que ninguém dormiu. Então eu vou voltar muito feliz para casa porque ninguém dormiu. Né, Rose? Eu fico muito feliz com a atenção de vocês, o carinho de vocês. Já vamos nos despedindo, né? Vamos para a próxima atividade, que é o passe, a água frutificada. E é muito, muito gratificante poder trocar com vocês experiências desse patamar, dessa magnitude. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um retorno aos nossos lares em paz, em segurança e possamos desfrutar de uma noite de sono reparador das nossas energias. Muito obrigado.